público do Mais um Diálogo da América, tudo bem? Eu sou o Johnny. Hoje eu tô aqui com essa fera aí, né, da barbearia, pra contar várias histórias pra gente, né? Ed Clebson, Ed Cabeleireiro, ou mais conhecido também como Ed Clebson Costa. Ed Clebson Costa, né? Ele vai contar a trajetória dele todinha pra gente aí, né? Escreveu um livro também, né? Então, vamos começar aí, né? No princípio, o que aconteceu na sua vida? Me explica aí. Bom, eu comecei a cortar cabelo, eu tinha 10 anos de idade. Eu sou do interior da Bahia, aonde eu moro lá se chama Fazenda São Miguel. É o interior do interior mesmo da Bahia. Nossa, bem longe então. É bem longe, é onde é fazenda. Onde a gente mora lá é fazenda. O meu pai, ele era cabeleireiro, e é cabeleireiro ainda até hoje, e tinha lá o material dele em casa. Aí tava eu e meus 2 irmãos mais velhos. E um certo dia a gente, numa brincadeira, a gente cortava o cabelo um do outro. E aí a gente cortou, não ficou bom, como digo assim. Nunca fica, né, o primeiro. Aquela zoeira da gente cortar o cabelo do outro, irmão com irmão, e aquela brincadeira. Só que dessa brincadeira, em mim gerou uma paixão. E por volta aí eu fui treinando, por volta dos 11 anos, eu fui me aperfeiçoando mais. E a cada dia eu fui me aperfeiçoando mais. Lembro na época eu cortava cabelo a R$2,50. 2,50? Comecei cortando cabelo a R$2,50. Tive muita dificuldade. Primeiro, pela minha pouca idade que eu tinha na época. Segundo, porque as pessoas não me davam muito crédito. Eles não me davam crédito. E eu ouvi, muitas das vezes eu ouvi as pessoas dizer pra mim: mas você é louco que eu vou dar meu cabelo para você cortar? Para você cortar o meu cabelo, você tem que me pagar. E o engraçado é que mesmo essas pessoas que me disseram que eu teria que pagar para me cortar o cabelo delas, muitas dessas hoje são meus clientes mais fiéis que tem. Hoje liga para marcar o horário. Hoje você liga para marcar o horário comigo. E aí você fala o quê? Que o preço é dobrado agora? Ah, agora o preço agora é tudo. E aí, vai ver. E aí, na época lá onde eu morava lá na fazenda lá, também tinham outras pessoas que cortavam cabelo. E aí eu montei uma estratégia diferente. Eu cobrava R$2,50 em casa e eu comecei a cortar o cabelo dessas pessoas a domicílio. Eu cobrava na época R$3,50 a mais para mim ir até a casa dessas pessoas. E como lá no interior da Bahia, as famílias lá são famílias muito grandes. São pessoas, tinha casa que eu ia, tinha 6 moleques, tinha 5, tinha 10. São famílias muito longas, muito grandes, então tinha muitas pessoas para me cortar. E nessa que eu saía de casa de bicicleta, pegava a minha bicicletinha velha, e ainda muito novo ainda, e saía, ia cortando cabelo, isso. E eu me lembro que eu olhava fotos de cabelo e era o meu sonho. Eu olhava aqueles cabelos bonitos em revistas, em tudo mais, era o meu sonho um dia poder cortar o cabelo daquela maneira. Naquela qualidade, né? Isso, aquele padrão de qualidade, aquela coisa toda. E sempre nas minhas orações, o que eu pedi a Deus era que, Senhor, me dá condições de montar um salãozinho para mim, porque cortar cabelo dos meus clientes aqui, na lateral de casa, debaixo de árvore, é muito desconfortável. E aí era o meu sonho desde criança, com meus 10 anos de idade, gerou esse sonho dentro de mim. E eu trabalhei durante anos e anos, consegui nessa minha maneira de trabalhar a domicílio, eu consegui uma clientela gigante. Com 12 anos de idade eu já era totalmente independente. Com 12 anos não precisava do meu pai me dar nada, nem pai, nem mãe. Então eu comecei a me virar cortando cabelo desde muito cedo. E aí era o meu sonho também fazer curso. Eu via na TV, eu via em diversas coisas aqueles profissionais
E eu tinha vontade de fazer um curso. Que até, no entanto, eu aprendi a cortar lá e eu não tinha curso nenhum. Assim como muitas pessoas, elas começam sem ter cursos nenhum. E aí eu comecei, isso era por volta de 2005, quando eu comecei a cortar cabelo. Em 2013, foi o primeiro curso que eu fiz, em 2013, de barbearia. Era o meu foco, eu era do interior da Bahia, eu vim para São Paulo, uma dificuldade tremenda, mas eu consegui vir para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, eu trabalhei durante 10 meses na construção civil, para me ajuntar um dinheiro para me pagar o curso e comprar o meu material também, que eu não tinha um bom material. E aí eu trabalhei na construção civil, consegui o dinheiro do material, o dinheiro do curso, e aí eu iniciei o meu curso. E teve um dia que o meu professor, ele falou para mim da seguinte maneira: qual é o nível de profissional que você pretende ser? E ele começou a me explicar. Se eu fazesse o curso e eu não aprendesse, com pouco tempo eu iria desistir da área. Se eu fizesse o curso e fosse um profissional mais ou menos, eu iria ter um salário mais ou menos, eu ia ter uma vida mais ou menos, e tudo seria mais ou menos. Meia boca. Meia boca. Mas se eu entrasse determinado a ser um bom profissional, eu iria ter um salário bom, eu ia ter um padrão de vida bom, e eu seria uma outra pessoa. E aquilo, naquela época, o meu foco, eu queria fazer apenas de barbearia. Eu só queria trabalhar com o público masculino. Por quê? Porque lá na minha região, lá era tanto que na minha terra, já tinha uma clientela do público masculino, e outra também, que o curso de barbearia era 3 meses na época, e o completo eram 5 meses. Mudava tempo, mudava valores, e eu fiquei meio aprisionado de princípio no tempo. Aí eu quero uma coisa rápida. Mas quando ele falou isso para mim, que eu entendi que eu teria que ser um bom profissional e que isso levaria tempo, aí as coisas começaram, minha visão começou a mudar. E aí eu me dediquei de cabeça, entrei de cara na área. E eu saí, na época eu saí da construção civil, fiquei no salão com ele de assistente, trabalhei durante um período com ele. Nesse período foi até na escola que eu fiz o meu primeiro curso, na escola Alos. E aí eu entrei lá como aluno, fiquei lá como assistente, deu a oportunidade para mim ser assistente. De assistente eu tive a oportunidade de ser o professor da escola. Então, eu que vivia em um mundo tão pequeno, que quando a gente ainda não conhece como que funcionam as coisas, a gente vê obstáculo em tudo. Tudo você vê um obstáculo. O primeiro obstáculo seria o tempo que eu iria gastar. 5, 7 meses para me formar. Então eu observei isso, é muito tempo. Mas quando ele me disse que eu teria que ser um bom profissional e que isso levaria tempo, então ali a minha visão começou a mudar. E eu comecei a estudar, fiz bastante cursos na Alos, fiz curso com diversos profissionais, já fiz curso com os melhores do Brasil, já fiz curso com gente de fora do Brasil. Nesse período, ainda estava o sonho meu de ter o meu salão. E desde a infância, o meu sonho principal do meu salão era o salão Ed Estilos. E aí eu fiquei durante muito tempo, quase 3 anos, estudando nessa escola, dando aula e trabalhando, consegui fazer um nome, consegui fazer uma cartela boa de clientes. E aí surgiu 2 boas oportunidades para mim. A primeira oportunidade, eu tive a condição de montar o meu salão Ed Estilos, que foi inaugurado no dia 19 de janeiro de 2015.
lá na Bahia. E poucos meses depois, surgiu a oportunidade de, junto com uns meninos que eram alunos meus, eles me convidaram para a gente montar uma escola. Então ali eu comecei a ver com outros olhos a oportunidade que a vida estava me dando. Então eu vim na intenção de fazer apenas um curso de barbearia, me surgiu a oportunidade, eu fiz o completo, me surgiu outra oportunidade, eu me tornei o professor da escola, me surgiu agora uma oportunidade, eu já, vamos dizer assim, já estaria mais ou menos ali. Porque se fosse caso para mim voltar para o meu salão, já estava mais ou menos. Eu estava equilibrado já, né? Já sabia trabalhar, já tinha nome, já tinha cliente, mas eu queria algo mais. Eu não queria apenas só isso. Eu queria chegar mais além. E aí nós abraçamos a ideia de montar a escola, que é a escola que se chama Escola Salão de Cabeleireiro 5 Estrelas. Por que esse nome? Na época a gente éramos 5 sócios. Veio a ideia de 5 pessoas. E aí a gente uniu. Na época a gente não tinha condição nenhuma de montar essa escola, não tinha condição financeira, não tinha condição profissional suficiente para montar uma escola, mas nós estávamos alicerçados na fé. Porque nós sempre cremos, na época eu e os outros meninos, nós éramos e somos cristãos, e aí a gente tinha um alicerce na nossa fé. Então nós percebemos que ali Deus estava unindo 5 propósitos para fazer acontecer. Nessa época que a gente foi montar essa empresa, a gente fez um cálculo para gastar 25 mil reais. Eu tinha 264 reais. Tinha um outro rapaz que tinha um cartão de crédito de 5 mil reais. Tinha um outro rapaz que tinha 120 reais. O outro tinha 6 mil e o outro tinha 10 mil reais. Então era uma coisa que ali naquela ocasião parecia absurda. Como é que vai montar uma empresa de 25 mil sem dinheiro, sem estrutura nenhuma? Mas ali nós entregamos ali os nossos propósitos, alinhamos os nossos propósitos ali, e aí no final das contas nós gastamos 100 mil reais para montar a empresa. De onde veio, Deus foi abrindo portas, foi usando pessoas, foi criando situações e a empresa deslanchou. E engraçado, com um mês e pouco, saiu o primeiro sócio. Aí nós entendemos que era um propósito de Deus, porque veio dele uma iniciativa. Estava eu e o Cássio, na época nós estávamos planejando montar já um espaço para a gente. Veio um rapaz que o nome dele é Anselmo. E Anselmo uniu a nossa ideia e ele deu vida no projeto. E com 30 dias, ele resolve sair. Saiu da sociedade, nós trabalhamos nos espaços, ficamos em 4, e aí a gente foi conseguindo nomes, a nossa escola ficou muito conhecida aqui na região toda, nos tornamos uma grande referência. Me lembro também da dificuldade que a gente teve, porque nós precisaríamos de um monitor responsável pela escola. Porque a escola precisa de um monitor, e na época o mais qualificado que tinha era eu. E nessa época eu fui fazer o curso de monitor, e fiz o meu curso de monitor e me tornei um dos poucos profissionais do Brasil autoqualificado na emissão de certificados e diplomas com reconhecimento nacional e internacional.
Então muitas das vezes hoje em dia eu me pego lembrando quem era eu, aquela criança de 10 anos que sonhava com um salãozinho pequeno, de uma cadeira, e o tempo foi passando e Deus abençoou. O salão é de tem 2 cadeiras, montamos a escola 5 estrelas com 26 cadeiras. Então não foi uma caminhada fácil. Dizer que para sair do meio do mato, aonde eu estava, e chegar na cidade grande, não é fácil. Porque é uma cultura diferente, é um ritmo de vida diferente. Quem é acostumado na cidade para se adaptar no campo é difícil. E quem vem do campo também para se adaptar com a cidade grande é muito difícil. É muito complicado. É. Tipo o que? Alimentação, horário. Isso é uma das coisas que para algumas pessoas parece ser até bobas, mas tipo, lá onde a gente mora não tem prédios, são só casas pequenas. Lá onde a gente mora não tem asfalto, é só terra. Lá onde a gente mora, quando é muito difícil passar, naquela época era muito difícil passar um carro de gasolina. O que tinha era carro de boi, porque a gente morava no interior, era fazenda, então é poeira, é plantação, é tudo muito diferente. Aí eu me recordo quando eu cheguei aqui na cidade grande, eu chegava e ficava olhando assim para cima, olhando os prédios, porque era coisa que lá não tinha. Metrô nem pensar tinha lá. Não. Quando você entrou no metrô, o que você achou? Nossa, eu fiquei muito sem explicação, não tinha explicação para dizer qual era a sensação de entrar naquele. Eu dizia que parecia uma lagarta de fogo. Né? Parece uma lagarta de fogo andando, e foi experiências muito, muito bacanas. Uma história difícil também, quando eu cheguei, igual eu morava lá no campo, eu imaginava aqui em São Paulo como se fosse um mundo Disney. Eu achava que era aqueles castelos, que tinha muita coisa assim, um mundo de fantasia, porque eu nunca tinha visto a cidade grande. Nessa época eu não tinha visto cidade grande. E aí eu imaginava que era só aquele que tinha muitos carros bonitos, isso e aquilo. Nossa, quando eu cheguei aqui, desencantou. Aí que eu vi, quando eu cheguei em um lugar que eu falei, nossa, é totalmente diferente do que eu imaginava. Não é aquele reino encantado igual eu pensava que era. E aí, esse período que eu fui trabalhar na construção civil foi um período difícil. Eu morei durante meses em um barraco de madeirite. Então eu passei por uma situação difícil. Eu saí da minha casa, uma casa bonita, uma casa confortável na Bahia, e vim para São Paulo e cheguei aqui. Eu fui morar em um barraco, que o barraco dava menos de 5 metros quadrados. Morar com ratos, com baratas, com roupa suja de espião. Passei por uma situação muito difícil. Então quando eu cheguei, eu saí de lá da minha terra, e na minha oração que eu fiz ao meu Senhor foi: Senhor, não me deixe voltar aqui da mesma forma que eu estou saindo. Não me deixe. Porque eu fui uma pessoa muito desacreditada durante a minha caminhada inteira. Primeiro, as pessoas diziam para mim, falou muito para mim: quem nasceu no meio do mato vai morrer no meio do mato. Quem nasceu pobre vai morrer pobre. Olhava pela minha estatura física, que eu nunca fui forte, sempre fui uma pessoa bem franzina. Então dizia que eu não ia aguentar trabalhar aqui em São Paulo. E o serviço na construção civil é um serviço pesado. Totalmente. É muito pesado, mas ali as pessoas colocavam obstáculo para mim, mas ali eu tinha uma certeza tão grande dentro de mim que eu ia vir, que eu ia trabalhar e que ia dar certo,
que eu não liguei pelo que as pessoas estavam me dizendo. Porque o que faz muitas pessoas desistir dos seus sonhos é as próprias pessoas que estão ao convívio delas. Porque muitas das vezes as pessoas que você espera um incentivo são aquelas que desacreditam de você. Então muitas das vezes tinha pessoas à minha volta que teve condições de estender uma mão para me ajudar e elas encolheram a mão. Então durante esse período aí eu vim para São Paulo, morei em um barraco de madeirite, numa situação precária. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um rato desse tamanho assim. Porque lá na minha terra, lá, os ratos lá é desse tamanho assim. É os gabiru que eles falam, né? E aqui eu vi um rato desse tamanho. Eu uma capivara. Então foi uma realidade bem diferente. E aí eu me dediquei de cara, mesmo com a situação difícil, porque eu estava lá naquele interior, no meio do mato, e eu não estava enxergando ali como sair daquela situação para fazer o meu sonho se tornar real. Porque muitas das vezes nós estamos em uma geografia, a geografia que a gente está, não tem como você crescer ali. A geografia me impedia de crescer. As pessoas que estavam à minha volta não me davam a oportunidade para crescer. Então naquele momento, como eu não tinha como crescer ali, aí eu entendi que Deus ele me tirou dali, ele me colocou em uma cidade grande. Mas quando Deus tira a gente de um lugar e coloca no outro, nem sempre vai ser aquele lugar de mil maravilhas. Vai passar por uma aprovação. Então ali ele vai lhe colocar ali e vai fazer que você prepare aquele lugar conforme você quer. Ele te dá a oportunidade, mas você é que vai ter que fazer o serviço. Então quando eu cheguei aqui em uma terra distante, uma terra desconhecida, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, então foi um obstáculo grande que eu vi ali à minha frente. Bateu a vontade de desistir. Teve uma fração de segundo que me veio a vontade de desistir. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, ficava olhando tentando saber para que rumo estava a minha casa e não sabia para que lado estava a minha casa. Então a única opção que eu tinha ali era seguir, não dava mais para voltar. Porque quando a gente está tão interagido no sonho, no projeto, que você caminhou um determinado trecho, não dá mais para você voltar. Você vai ter que seguir. E ali eu me esforcei, trabalhei muito, comecei fazendo os meus cursos, fui me profissionalizando e com o passar do tempo me tornei uma referência na região. Uma das minhas grandes referências, eu como cabeleireiro, foi o meu cabelo. O meu cabelo sempre foi muito colorido. Esse hair color aí sempre existiu, então? Sempre existiu. Meu cabelo sempre foi colorido. Meu cabelo já chegou a vez, meu cabelo está com 25 centímetros de altura, rosa. Mas por que essas cores tão fluorescentes assim? Chamar a atenção mesmo, para pegar? Porque o que acontece? Quando você está começando novo em algo, as pessoas precisam te ver. Precisa te ver. Então, as outras pessoas, as pessoas que eram da equipe que estava à minha volta eram pessoas normais. Eu não poderia ser mais um. Eu tinha que ser uma pessoa diferente. Para que as pessoas me vissem, eu criei a minha marca. Eu criei um estilo de trabalhar, eu criei um visual para mim. Então o meu cabelo, a minha barba sempre foi grande, foi desenhada. Na época eu usava muito aquelas botinhas, cadastros coloridos. Eu era um estilo bem diferenciado. Todo mundo que chegava no salão me detectava de longe. Era o clubber, né? Tipo assim. Então o que? Eu criei a minha marca. A marca do Ed vai ser o menino do cabelo colorido. Então as pessoas sempre me conheceram assim, o menino do cabelo colorido. E aí, devido esse meu cabelo sempre colorido, a cada 10
dias, 10, 15 dias eu mudava de cor, usava verde, rosa, azul, dourado, de todas as cores eu usava. E aí eu fui criando um nome, fui criando a minha cartela de clientes, fui criando uma marca registrada, uma marca minha, que as pessoas olhavam e já detectavam de longe já, aquele ali foi o Ed, ou aquele ali é o Ed. Então eu precisei fazer esse diferencial, porque se a gente está em um grupo que tem muitas pessoas, no nosso grupo aqui, na nossa geografia, você tem que ter alguma coisa diferente. Se você permanecer do mesmo jeito que eles estão fazendo, se você fazer as coisas que eles fazem, você vai ser um igual a ele. E o meu sonho não era para ser, e o meu sonho até hoje nunca foi ser apenas mais um. Eu sempre quis o diferencial. Nesse meio termo também, eu estava ainda nessa minha fase ainda de bem jovem ainda. Por volta dos 13 anos, eu comecei a escrever. E Deus havia me gerado no meu coração que eu precisaria deixar um legado na terra. Lá na minha terra, lá existe cheio de ditados populares. E entre um desses ditados populares diz que são 3 coisas que a pessoa precisa fazer na vida. Primeiro, plantar uma árvore. Segundo, um filho. Terceiro, escrever um livro. Então eu enraizei esse desejo, esse sonho também de escrever um livro. E aí eu comecei escrevendo, na época eu comecei escrevendo poesias, eu escrevia romances, que eram coisas que eu gostava muito. E depois que o tempo foi passando, eu entendi que eu vi a necessidade, quando eu comecei a ensinar, quando eu comecei na carreira como um professor, eu percebi a necessidade que as pessoas tinham. Primeiro, uma necessidade espiritual. Muitas pessoas, elas não têm algo que elas creem, elas não têm algo que renove. Elas não têm um foco. Elas não têm um foco. E quando você tem algo que você crê, algo que você acredita, você já tem mais de 60% do seu caminho andado. Certo. Nesse caminho da literatura, assim, o que te inspirava na parte literal assim, da coisa? Que tipos de autores você gostava de ler? Na bem verdade, eu sempre fui focado mais na parte bíblica. Autores, livros de autores. Assim, eu nunca fui. Na bem verdade, eu nunca fui muito de ler. Eu nunca fui de muita leitura. É tanto que na minha época de escola, eu não gostava muito de estudar. Eu fui aquele aluno que eu não gostava de ficar lendo livro, eu não gostava de estudar a prova. Porém, eu tinha um desenvolvimento, um intelecto bem avançado na época. Então eu conseguia pegar bem rápido as coisas. Então eu comecei a ver a necessidade que as pessoas tinham, necessidade espiritual. Segunda necessidade, sonhos. Pessoas muito desiludidas, sonhos. Pessoas que não têm perspectiva nenhuma. Pessoas que elas estão vivendo no tanto faz. Pessoas que estão vivendo assim, deixa as coisas me levar. Próximo passo que eu analisei, as pessoas elas tinham muita dificuldade, e até hoje eu encontro pessoas com muita dificuldade de saber qual é a área profissional que eu pretendo seguir. Eu quero seguir o quê? É tanto que eu sempre fiz a pergunta que eu sempre fiz para o pessoal do meu convívio sempre foi: você sonha com qual profissão? 90% das pessoas elas levam a média de 3 segundos para responder. Esse período de 3 segundos que a pessoa leva para responder é porque ela ainda não tem certeza do que ela quer e ela já pensa em qual é a profissão que dá mais dinheiro. A necessidade faz a causa.
Isso. Então as pessoas elas pensam o quê? Qual é a profissão que você quer seguir? A pessoa ainda não tem certeza daquilo que ela quer, ela pensa na profissão que dá mais dinheiro. Qual é a profissão que dá mais dinheiro? Muitas pessoas dizem medicina, engenharia. E então essas são as principais que as pessoas elas sempre falam. E aí, beleza. E então eu fui descobrindo essa necessidade que as pessoas tinham e eu comecei a escrever autoconhecimento. Algumas pessoas dizem autoajuda, autoconhecimento, autocompreensão, que é o que? O meu intuito é um livro de mostrando às pessoas em um conteúdo tanto bíblico, para quem acredita que a Bíblia ela é um caminho para ser seguido como modelo de vida. Então, um dos meus escritos tem a parte teórica, tem a parte psicológica, porque eu aprendi com o passar do tempo que se você quer mudar uma pessoa, não adianta você bater, não adianta você deixar a pessoa trancada dentro de um quarto, não adianta você agir com violência com essa pessoa. Quando você quer mudar uma pessoa, o primeiro passo você tem que mudar os pensamentos dela. Quando você muda o pensamento, que você abre a visão, que você mostra para a pessoa que ela pode chegar a determinado lugar, que você acende o que muitas pessoas chamam de fé. Umas pessoas dizem o foco, outras relatam como fé. Se você tem um foco aonde você quer chegar, muita coisa começou a mudar na sua vida. E o primeiro passo, você tem que ser sempre um bom testemunho. As pessoas têm que ver através da sua vida que de fato dá para você conseguir.